Nesse vídeo eu vou mostrar para você a quantidade de módulos fotovoltaicos que um inversor ele suporta. E eu sei que essa é uma dúvida muito grande que pode passar na sua cabeça aí, projetista fotovoltaico, quando vai elaborar seus projetos, que o integrador te manda ali um inversor fotovoltaico e ele pergunta: quantos módulos esse inversor ele suporta? Então, vamos lá falar sobre isso. Bom, a primeira coisa que você tem que saber, né, é alguns conceitos básicos aí que a gente tem, que é a tensão de circuito aberto, que é a corrente de curto-circuito, corrente nominal, tensão máxima. Então, sempre quando a gente pega o datasheet de um equipamento, sempre vem com esse monte de informações e a gente se pergunta, cara, qual o valor que eu vou ter que olhar aqui? Tem potência de entrada, potência de saída? Mas enfim, vamos lá. Aqui na tela do meu computador, eu trouxe diversos modelos aqui de datasheet de módulos fotovoltaicos, bem como também de inversores fotovoltaicos, tá? Então eu trouxe aqui alguns diferentes para a gente poder fazer aqui alguns cálculos. Bom, o mais comum que tem é você pegar um datasheet de um módulo fotovoltaico e você faz o quê? Você vai vir aqui e aqui ele coloca o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui da Solfar, ela coloca aqui, né, datasheet, então input é de entrada, ou seja, tem até DC, né, que vem de corrente contínua. Então, esse aqui, ó, vai ser os dados de entrada do inversor. Sempre que você for pegar aí um datasheet, essas primeiras informações, elas sempre vão ser sobre essa questão de corrente contínua, ou seja, a de entrada nos MPPTs. Bacana aí. Então, o que é que você pode ver? Que aqui, ó, a potência máxima recomendada. Então, de acordo com cada potência de inversor, esse aqui, ó, é de 3 kW. Então, sempre que você vê qualquer inversor que tiver aqui 3K, 3 alguma coisa, 5, 10, é a potência de saída daquele inversor. Então, por exemplo, esse aqui de 3K, ele suporta no máximo 4.500 watt-pico. Então, ou seja, você pode se perguntar, então se ele suporta 4.500 watt-pico, então se eu colocar 9 módulos de 500 watt-pico, então tá aí minha capacidade máxima. Será? Aqui eu tenho 5.400. Então eu posso colocar 11 módulos de 500 ou eu coloco 10 de 500? Aqui a gente tem 6.000. Então eu posso colocar 12 módulos de 500. Então a gente começa a ter esses questionamentos. E às vezes a gente acha que é só assim, dessa maneira, que a gente vai entregar essa informação para o nosso cliente. Mas não. Existem outras informações que a gente tem que olhar. Por exemplo, a gente vai ter que olhar a tensão máxima que o inversor ele vai suportar. A gente também tem que olhar a tensão máxima por MPPT que ele vai suportar, bem como também a corrente máxima de entrada e também a corrente de curto-circuito no MPPT. Então são essas informações que a gente vai ter que verificar. E essas informações aqui o inversor ele vai receber. E esses números a gente descobre lá com o datasheet dos módulos fotovoltaicos, com a quantidade e também de como é que a gente vai fazer os nossos arranjos. Vamos lá para um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente vai fazer um projeto com esse sofá aqui de 4 kW. Eu vou pegar aqui no Excel, vou botar aqui inversor e aqui vai ser de 4 kW a potência de saída dele. Beleza, então vamos pegar outras informações aqui, ó, que ele diz que a potência máxima recomendada é de 6 watt-pico. Então, vou botar aqui 6.000 watt-pico, não é isso? Que também é a mesma coisa que 6 kW. Bacana. Aqui ele até coloca algumas informações, ó, que a corrente máxima, no caso a potência máxima em corrente contínua é de 3.500 watts, ou seja, para cada um desses daqui, né, que você pode estar colocando. Aqui ele me dá 2 MPPTs. Deixa eu botar aqui 2 MPPTs. Deixa eu botar aqui do lado das informações, ó. Potência de saída. Aqui, potência de entrada. Aqui, número de MPPT. Beleza. Aqui ele já coloca a quantidade de entradas por MPPT. Então, uma entrada por MPPT. Então, ou seja, a gente só pode fazer no máximo 2 strings, né? Então, esse aqui ele já está permitindo. Se você quiser saber mais como é que você faz uma leitura desse datasheet, tem vídeo aqui no canal também explicando como é que você vai fazer a leitura, saber quantas entradas tem, quantidade de MPPTs, enfim, todas essas informações mais técnicas. Bacana, aqui é uma entrada por MPPT.
Outra informação que a gente vai precisar é a tensão máxima. Então ele me dá lá de 600. Aqui é para startar 90 volts, essa eu não vou precisar. Essa daqui é que ele vai trabalhar normalmente, 380. Aqui é que o MPPT vai ficar operando entre 80 e 550. Vamos lá, que é a máxima que ele vai trabalhar. Que são outras informações que a gente vai precisar. Então, a máxima corrente de entrada, então ele coloca aqui, isso aqui é muito importante. Bota assim, corrente máxima, e aqui ele vai me dar um valor de 15 ampere. E aqui a de curto-circuito. Então, curto-circuito. De curto-circuito ela é sempre mais alta, né? Então, 22,5 amperes. Deixa eu botar aqui a tensão contínua, uma entrada para MPPT. Vou botar aqui, então, 6 kW. Opa! 6 kW. Beleza. Potência 6, vou botar aqui 4. Aqui vou botar... Pronto. Bacana. Então, com essas informações aqui, a gente já consegue saber a quantidade máxima que a gente vai precisar do módulo. Como é que a gente vai saber isso? Vamos lá. Então, vou pegar aqui um módulo, por exemplo, esse aqui da Ryzen. Então, você pega aqui essa informação da Ryzen e aí você tem aqui 480, 485, 490, 495 e 500. Uma coisa importante que você deve saber é que os kits fotovoltaicos, eles já vêm montados, né? Então, sempre quando você vai comprar o seu inversor, o seu kit fotovoltaico, a quantidade de módulos, ela já sempre vem fixada. Você vai estar levando aqui um inversor de 5 kW, mas você vai ter 10, 12, 15 módulos de 500 watts. Então, as fornecedoras já te entregam isso. Mas muitas vezes você quer fazer o quê? Você quer aumentar, no caso, a quantidade de módulos fotovoltaicos, quer botar no máximo esse inversor para quê? Para você poder aumentar o range ali de geração fotovoltaica durante o dia. Bom? Então vamos lá. Então eu vou ter aqui meu datasheet, então também ele está todo em inglês, né? Tem alguns que são em português, outros são em inglês, então é importante você saber um pouquinho de inglês técnico aí. Então, vamos lá, deixa eu pegar esse aqui mesmo da Ryzen, tá? Vamos supor que a gente vai utilizar esse de 500 aqui, tá? Só para facilitar os nossos cálculos. Então eu vou botar aqui do lado, vou pegar aqui meus módulos. Deixa eu botar aqui, ó, módulos. Vamos lá, gente, vamos bem passo a passo aqui. Então as informações que eu vou precisar do meu módulo, quais são? São essa daqui, ó, tensão de circuito aberto. Então sempre vai ser VOC. Onde você vê VOC é o que? É a tensão de circuito aberto. Como eu falei, aqui também no canal tem aula explicando sobre todas essas nomenclaturas aqui de como é que você vai ler esse datasheet. Então vamos lá. Os módulos, ele me deu ali 51 watts. Tá aqui o VCC. Opa, é VOC. Então aqui, tensão de circuito aberto. Deixa eu botar aqui para ficar melhor pra gente. Bacana. Tem a potência também, né, gente? Acabei não colocando, que é o principal, que é a potência. Vamos lá. 500 watts. Vou botar aqui potência. Outra que a gente vai precisar, ó, corrente de curto-circuito. Sempre que você vê ISC, vai ser corrente de curto-circuito. Então, informação muito importante. De curto-circuito. Opa. Qual o valor? 12,5. No caso, ampere. Opa, 12,5. Beleza. E aqui a gente vai ter, ó, a máxima tensão, tá? Aqui é a máxima tensão que ele vai estar trabalhando. Isso em circuito fechado. Então, sempre em circuito fechado vai ser menor do que em circuito aberto. Igor, por quê? Aí vai ter que lembrar lá das aulinhas que a gente tinha lá na faculdadezinha sobre tensão de circuito aberto e tensão de circuito fechado. Então, tinha toda aquela questão de Norton, de Thevenin, enfim. Vamos lá, 42,45. Aqui, volts. Que não é mais VOC, só volt. E aqui, ó, a tensão máxima. Sempre você vê VMPP, que é a tensão máxima que ele vai chegar. Então, vou botar aqui tensão máxima. Bacana. Aqui ele vai dar também a corrente máxima. Sempre que você vê IMPP, vai ser a corrente máxima. Então, aqui é de 11,8. 11,8. Aqui, opa, aqui é volt e aqui
ampere. Então, corrente máxima. Ou seja, essa corrente máxima vai ser a corrente em circuito fechado. Quando o circuito abrir ou der algum problema por circuito, ele vai chegar a 12,5. E aqui tem a eficiência do módulo, tá? Essas daqui são as informações que é feita em laboratório, ou seja, considerando a irradiância de 1000, aqui seria a de 800, que geralmente essa daqui é o que mais acontece na vida real, né? Dificilmente você vai ter uma de 1000, mas a gente considera essa daqui por quê? Porque a gente considera 1000. Porque um dia isso pode acontecer. Beleza, então a gente tem essas informações aqui, então, tem aqui as informações do meu inversor, deixa eu só mudar aqui as cores aqui. Então, eu tenho aqui as informações do meu inversor e agora eu também tenho as informações dos meus módulos. E agora, como é que eu vou saber a quantidade máxima que eu preciso? Bom, classicamente, a gente iria fazer o quê? Só pegar essa potência de 500 e essa daqui de 6.000. Então, a gente faria como? Pega aí 6 kW, então o que a gente teria, né? Vou botar assim, teoricamente. E que também é uma maneira válida, tá? Então, teoricamente, a gente teria isso. Teria aqui 6.000. Deixa eu botar só os 6, que senão vai dar erro nos cálculos. Vou botar 6.000. Tá? Então, 6.000 dividido por 500. Então, eu vou ter 12 módulos. Né? Seria isso, é a máxima que eu posso ter aqui fazendo dessa maneira. Porém, será se tensão e a corrente é aceita aqui também? O que a gente pode ver? Bom, cada MPPT, e aí você precisa entender isso, tá? Que os MPPTs eles trabalham de maneiras independentes. Então, ou seja, essas informações que eu tenho aqui de tensão máxima de entrada e corrente máxima de entrada de curto-circuito é por MPPT. Então, se eu tenho 2 MPPTs, tá? Eu não estou falando de entrada por MPPT, estou falando dos MPPTs, tá? Se você tem essa dificuldade de saber a questão de MPPT, tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Então, você tem 2 MPPTs aqui no seu inversor. Então, um dos MPPTs ele vai fazer o quê? Ele vai suportar no máximo 600 volts de entrada e a corrente máxima de 15 amperes e a de curto-circuito a de 22. E por que é importante você saber isso? Porque na hora que você vai fazer a divisão das suas strings, você vai precisar saber se a tensão daquela string, lembrando lá das aulinhas que a gente tem lá em física, lá no ensino médio, que a gente vê em toda a nossa faculdade, vê todo um curso técnico, é o quê? Em série, a tensão se soma e a corrente se mantém. E em paralelo, as correntes se somam e as tensões se mantêm. Se eu olhar só por corrente, vamos lá. Então vamos supor que eu tenho 12 módulos. Como é que eu vou fazer essa divisão dele? Eu sei que a gente está procurando aqui a quantidade máxima, mas se a gente for fazer a divisão. Então ficaria 6 módulos com 6. Beleza, 6 com 6. Vou fazer 2 divisões, 6 com 6. Então 6 aqui e eu vou ter 6 aqui. Se eu vou ter... Deixa eu botar aqui do lado, string 1, string 2, 6, 6. Qual seria a minha potência máxima? Então, seria de 500 vezes 6. Tudo bem, teria aqui 3.000. Qual seria a minha tensão de circuito aberto máximo? E aqui, gente, isso aqui é uma coisa minha. Eu utilizo a tensão de circuito aberto e não a tensão máxima. Por quê? Porque pode acontecer algum problema no sistema fotovoltaico e ele entrar em curto. Então ele ficar ali com o circuito aberto, ele ficar sem carga. Então eu considero esse pior cenário. É difícil de acontecer? É. Vai acontecer? Pode acontecer um dia, tá? É ideal que não aconteça, a gente espera isso não, mas a gente sempre vai trabalhar com o pior caso. Mas como eu falei, isso é uma coisa minha. Eu sei que há projetistas que trabalham com esse valor de tensão máxima. Há também projetistas que trabalham com aquele valor que eu mostrei para vocês, que era de 800, da irradiância de 800. Então, vai depender aí de você. Mas eu utilizo o pior caso. Por quê? Porque eu já vi em campo, já fiz medição em que alguns módulos, eles até passavam, quando você pega lá, bota um do lado do outro, né? Você bota lá o multímetro para testar, dele passar da tensão de circuito aberto, que inclusive era dado pelo próprio fabricante. Por exemplo, nesse caso aqui é 51, então um dia eu fiz lá a medição, estava dando 52, 53, tá? Foi mais ou menos assim, não foi esse caso aqui específico desse módulo, mas foi mais ou menos dessa maneira, tá? Considerando que, gente, eu estou no Piauí, então aqui
Vocês sabem como é que é o nosso Sol, o nosso índice de radiância. Mas beleza, tensão de circuito aberto. Então, se eu vou ter seis módulos numa fileira só, então eu vou ter o quê? 51 vezes 6. Opa, então eu tenho 306 volts, não é isso? Aqui seria em watt pico, aqui em volt, e eu vou botar VOC. Beleza. E a minha corrente, Igor, por módulo, quanto é que ela vai ser? Bom, considerando que por módulo a corrente se mantém, então ela seria, e aqui eu também considero de curto-circuito, 12,5 ampere nas duas, ou seja, ela não vai se somar. Então, até aqui, tudo bem e tudo tranquilo, certo? Então, dessa maneira aqui, o que acontece? Eu consigo colocar, normalmente, 12 módulos no meu inversor, com essa quantidade de potência. Porém, o que é que você pode ver é que nesse datasheet aqui em específico, deixa eu abrir ele novamente. Aqui, o fabricante ele coloca potência máxima recomendada. É a recomendada. Se você quiser, você pode extrapolar um pouco mais sobre isso. Porém, caso você queira dar essa extrapolada, o que é que você vai precisar? É interessante você entrar em contato com a fabricante para saber se você realmente pode fazer isso, tá? Apesar de que eles colocam aqui a máxima corrente que você consegue colocar, máxima potência que você consegue colocar por MPPT é de 3.500. Então, ele meio que está nos dizendo que esse inversor de 3K, ele suporta 7.000 watts. Que esse inversor de 3.6 também suporta 7.000 watts. Que esse aqui de 4, ele também suporta 7.000 watts. Mas pelos nossos cálculos, qual a quantidade máxima que a gente pode colocar? Então, se ele permite que a gente faça essa extrapolação. Então, a gente vai ter que olhar para a questão da tensão e a corrente de curto-circuito. Então, a gente já percebeu que, pela corrente, a gente consegue colocar facilmente. Opa, suporta até 15, né, de corrente máxima, de curto-circuito até 22, considerando que eu também considero a corrente de curto-circuito aqui, tá? Aqui eu levo em consideração. Então, tá tudo ok. Então, por MPPT tá ok. E também minha tensão. Porém, como é que eu faço para aumentar essa potência? Eu faço já o processo inverso. Então, eu pegaria 600, ou seja, que é a minha tensão máxima, aqui ó, tensão máxima, 600, e eu vou dividir pela minha tensão de circuito aberto, 51. Então, por MPPT, sendo esse módulo, o máximo que eu consigo colocar seria 11 módulos por string, tá? Então aqui, ó, se eu copiar, aqui, ó, seria esse 11. Eu vou botar 11 aqui só para aproximar, para ficar melhor aqui para a gente ver. Ele vai dar 12 aqui, mas é 11, tá? Então ficaria 11. 11 módulos. Por quê? Porque com 11 eu vou ter uma tensão de quanto? Se eu pego esse 11 e eu vou multiplicar o circuito aberto, já vai me dar 561. E como eu falei para você, há projetistas que vão considerar essa tensão máxima. Se você considerasse essa tensão máxima aqui, somente essa tensão máxima, você iria precisar de quanto? Você pega 600, que é a tensão máxima do inversor, essa daqui, de VCC, e divide por essa outra aqui dos módulos. Se você dividir, você teria aí aproximadamente 14 módulos fotovoltaicos. Se você... Então, quanto é que daria essa tensão, né? Então, seria esses 14 vezes essa daqui, tá? Ó, certinho os 600. Mas eu, Igor, preferiria fazer por essa questão aqui. E 11 módulos dá quanto de potência? Se eu pego esse 11, deixa eu botar aqui, gente, que seria aqui é VOC, né? E esse outro aqui, opa, deixa eu botar aqui. Esse outro aqui, no caso, ele que é VM, gente, VMP. E aqui também, VMP. Tá. E aqui, ó. Qual a potência máxima, né? Deixa eu botar aqui, watts. Aqui, watts. Então, ó, já que ele disse que a recomendada seria até 3.500, então, pegaria aqui 11,
multiplicaria, por exemplo, por 5.000. Só que, por MPPT, eu passo daquela potência que ele me sugere, né? Se for os 14, se eu pego aqui, vezes 500, aqui eu já vou para uma potência de 7.000, tá? Isso aqui, gente, considerando que seria por MPPT, ou seja, seria por string, tá bom? Ou seja, eu estou considerando aqui só string por string, beleza? Então, no caso lá, ele considera até 3.500. Então, você tem que fazer esses cálculos, ou seja, poxa, por onde é que mais dá certo? Ou seja, pelos três é interessante que dê certo, tanto por tensão, quanto por corrente, quanto por potência. Principalmente por tensão e corrente, tá? Tensão e corrente. Porque a potência é a multiplicação dos dois. Mas tensão e corrente aqui, ó, você pega a tensão, 561. E aqui a corrente seria de quanto? Opa, seria a de 12,5. Não é isso? Então, por tensão e corrente dá certo. Caso você quisesse fazer isso, o que é que você teria para quem você teria que informar? Então, aqui no caso ele iria suportar até 22 módulos. Você concorda? Então, se eu tenho 11 aqui por string, então o total seria de 22 módulos. E aí você, caso você quisesse fazer esse overload aí, máximo, né? Então seria uma potência extremamente alta, não é recomendado, tá, gente? Eu não recomendaria isso aí de maneira nenhuma. Beleza, você pode até usar 11 módulos numa única string ali, dá para você conectar, mas não indicaria de maneira nenhuma para um inversor desse aqui de 4. Era você entrar em contato com a fabricante, como eu falei, entrar em contato com a fabricante e perguntar para eles se vocês podem fazer isso. Por quê? Porque há inversores, vocês vão ver isso em campo, tá? É um pouquinho difícil você encontrar, mas há inversores que eles não vão te trazer esse valor de potência máxima de entrada, tá? Existem inversores que eles não vão te trazer essa característica. Geralmente são inversores de potência de 75, 112, 110, quer dizer. Então, eles acabam não trazendo essa informação, ou seja, você realmente vai ter que ir por tensão e pela corrente do seu inversor. Então, é por ali que você vai acabar se baseando. E lógico, sempre estar em contato com a fornecedora quando você achar que a potência for alta demais. Porque a gente já viu que tem fornecedoras que garantem que o inversor suporta até 70% de overload. Então, ou seja, o que seria esse overload, né? Seria em relação à potência máxima. Vamos supor, esse inversor de 4, se fosse 100% de overload, então seria até 8 kW. Né? Então, você poderia colocar de potência de entrada. Então, para todos os inversores que você for fazer, você pode fazer esse cálculozinho básico. Então, sempre considerar, deixa eu pegar aquele módulo lá de novo, sempre considerar essas informações, ó, de circuito aberto, corrente por circuito, de máxima a potência e do seu inversor também, essas informações, tá? Então, gente, é sempre padrão quando você for fazer isso. Lógico, aí você vai ter que considerar também que alguns inversores, eles vão ter 2 entradas por MPPT, tá? Aí você vai ter que começar a ficar de olho nisso. E aqui, ó, por exemplo, aqui é a corrente máxima por entrada, 11 A. Se fosse aquele módulo, por exemplo, esse daqui, ó, a corrente dele é de 12,5, né, de curto-circuito, e a máxima dele é de 11,8. Será se dava para a gente conectar ele nesse inversor aqui da Solis, né, já que a corrente máxima dele é de 11? Sim, você pode conectar. Por quê? Porque a corrente de curto-circuito dele máxima é 17. E para esse caso, você pode considerar a corrente de curto-circuito. Então, você teria aqui, ó, você poderia conectar tranquilamente, tá? E da tensão dele, ó, a tensão dele acaba seguindo aqueles mesmos cálculos lá que a gente estava conversando. Considerando que o número de MPPT deles são 2 e número máximo de entrada 2, ou seja, 1 para 1. E você vê que esses datasheets eles sempre vão mostrar, às vezes isso confunde muito a cabeça de muitas pessoas, né? Então, nossa, cara, tipo, aqui tem 2/2. Será que são 2 entradas por MPPT ou é 1 entrada por MPPT? Mas como eu falei, tem vídeo no canal explicando mais sobre isso, beleza? Então, gente, é dessa maneira que você vai encontrar a sua potência máxima. Então, é um cálculozinho que você vai ter que fazer. Então, sempre que seu cliente questionar, cara, qual a quantidade máxima de módulos que a gente pode colocar? Então, você vai por essa questão e você vê, cara, mas eu tenho que olhar também a quantidade, a potência máxima de entrada que esse inversor realmente vai permitir. Tem que olhar a tensão de circuito aberto e também a corrente de curto-circuito.
Belezinha? Então é dessa maneira que você vai descobrir. Então, nesse caso aqui, por exemplo, de 4, qual a potência máxima que eu colocaria, né? Então, aqui eu só iria reduzir, no caso, essa potência aqui, eu tentaria procurar ali os 3,5, né? Então, se eu fosse botar aqui, por exemplo, 350, por 500, né? Nesse caso, seria 7 módulos fotovoltaicos. Aí eu falaria para o meu cliente, olha, eu acho que o ideal para a gente é a gente ter aí, no máximo, 14 módulos 7x7. Mas, caso você queira botar mais aí, fica a seu critério, entra em contato com a fornecedora e pergunta para ele, passa esses dados de informação, que eles vão te informar melhor ainda essa questão. Beleza, gente? E para você que quer se tornar um projetista fotovoltaico, saber como homologar projetos fotovoltaicos, seja na sua distribuidora ou em qualquer outra distribuidora do Brasil, você pode estar conhecendo nosso curso Meu Projeto Fotovoltaico Aprovado, que a gente trabalha com diversas distribuidoras do Brasil, ensinando como é que você vai homologar em cada uma delas. Caso você tenha interesse em saber mais, aqui na descrição tem um link informando para você quais são as distribuidoras aí, para que você possa ser um projetista e ter esses projetos homologados. E para você que gostou desse vídeo, já curte ele e também comenta aqui como é que você faz os seus cálculos para você encontrar a quantidade máxima de módulos fotovoltaicos.